era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vamos ler de novo? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Podemos fechar a sua Bíblia, sentar no seu lugar e aplaudir o Rei da Glória. Querido, eu quero falar de antemão aqui, essa palavra é uma palavra muito forte. Você não tem ainda assim na sua mente como essa palavra é forte. No princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus é um adjetivo. A palavra Deus, ela vem para completar a magnificência do Senhor. Ninguém compreende Deus. Ninguém compreende. Ele que se deixa ser compreendido. Amém? Amém, Jesus. Nós temos que mais ver o que o diabo faz. Nós temos que prestar atenção o que o nosso inimigo faz, para nós armar como estratégia para nos defender. Mas a Bíblia diz assim que Deus, Ele é toda a magnificência. Tudo foi feito por Ele, através dEle, por meio dEle. Nada sem Ele se faria. Você está entendendo o mistério? E de repente eu vejo a mente muito fraca do ser humano, a mente muito fraca daqueles que estão hoje em dia nas universidades, nos colégios, pessoas que não podem mudar a história, estão entendendo? Na época que eu estudava era 9 planetas, hoje são mais de 300 milhões de planetas. Na época que eu estudava, o universo era finito, era dali de Plutão para cá. Agora, querido, tem mais 2 universos, não sei tá mais, subverso, e por aí afora, 100 bilhões de galáxias. Eu fico imaginando assim, por que Deus fez isso tudo vazio? Vocês estão entendendo? Deus não deixa nada vazio. De repente, o homem da sua mente carnal, para entender Deus, disse que existe um átomo muito pequenininho, e esse átomo ele os elétrons, os prótons e os nêutrons foram se agitando, e houve uma explosão nuclear, e dali partiu daquela explosão nuclear, o universo foi se expandindo, foram se formando os planetas há mais de 200 milhões de anos. Espera aí, querido, tem alguém que está errado na história. Alguém está errado na história. Porque eu acredito que nada se forma do nada. Não tem como se formar nada do nada. Como vai se formar uma coisa? Então eu fico observando como que é que aqueles professores, como que é que a mente humana é tão fácil de ser manipulada, que eles encaixam dentro da mente do ser humano uma burrice dessa. Criar nada do nada. Não tem como você criar nada do nada. Tem que ter elementos. O nosso corpo é criado de matéria. Os anjos foram criados de outra matéria. E Deus é o criador de tudo isso. Vocês estão entendendo o mistério? E o homem tenta explicar, colocando milhões e milhões de anos para bater com a evolução. Eu não vim do macaco não, querido. Vocês estão entendendo? Porém eu sou gordão, mas eu não ouvi do macaco. Tinha que ser um macacão muito grande. Meu Deus. E a pessoa, eu vim do macaco, está amarrado. A sua aparência é como a aparência de macaco. Você se comporta como macaco. Por que o chimpanzé não evoluiu? Está aí a lei de Darwin caindo por terra. E muitos são aqueles que acreditam, mas não acreditam que Jesus veio de uma virgem. Meu Deus. Não acredita que Jesus fez o universo, não estava lá. Agora eu vou dizer a você, Jesus Cristo, ele veio dessa natureza. O próprio Deus lá no céu criou primeiro os anjos, toda a sua ordem celestial, todo o seu campo ministerial estava sendo formado. Ele formou os anjos, os querubins, os serafins. Tem querubim lá tão poderoso que ele guarda o trono de Deus. Mas Deus escolheu um para ser adorador. Agora que vai começar o negócio. Deus fez tudo, mas ele não se alimentava, porque os anjos não conheciam o pecado. Os anjos não sabiam o que era pecar. Os anjos não tinham
essa intenção de não saber o que era isso, tão inocente que era. Eles viviam em harmonia, tudo em prol do Deus celestial. E de repente, Deus fez um ser muito belo. Deus fez um ser tão magnificente, tão magnífico, que a sua magnificência se destacava no meio daqueles outros querubins. Vocês estão entendendo o mistério? Os serafins, a ordem era essa: querubins, serafins, refaíns e anjos. E de repente veio o querubim. Era só ele. Ele é o que tinha acesso direto a Deus e a Jesus e ao Espírito Santo. Os outros anjos não tinham acesso como ele tinha. Os outros anjos, queridos, os serafins não falavam com Deus diretamente como ele tinha esse acesso. Para você ter ideia, ele era o anjo mais belo do céu. Ele tinha identificação, ele era identificável. Ele tinha sua identidade já no início que ele entrava. Quem é aquele ali? É Lúcifer, o doador da luz, aquele que tem a luz. Vocês estão entendendo? Amém. E ele entrava no trono, conversava com Deus, marcava o horário que ia ser o louvor, ia ter com os anjos para fazer toda a orquestra do céu. Ele era aquele que manipulava os anjos, ele era aquele que ensinava, maestro. Ele era aquele que, olha, hoje para o nosso Deus vai ser cantado isso, ensaiava com os anjos. Prova disso, no livro de Jó, capítulo 15, no verso 15, que as almas cantavam alegremente, e eles estavam ali ensaiando, e esse era o adorador. Quando ele entrava com sua orquestra, Deus levantava do trono. E para você ter ideia, na Bíblia diz poucos instantes que Deus levantou do trono. Deus não se levanta do trono à toa, por qualquer coisa não, querido. Quando Isaías viu a magnificência de Deus, todo o trono dele, a glória de Deus, ele olhou para o céu e viu um ser assentado no trono, aleluia, cuja a orla, o manto dele enchia todo o templo, e a terra era o escalpelo dos seus pés. Ele estava assentado no seu trono. Aleluia. Veio um anjo, tirou uma brasa debaixo do trono dele, com uma tenaz tão quente que era, e tocou nos lábios de Isaías. Agora, querido, eu quero te dizer uma coisa aqui muito interessante. Nós aceitamos Jesus, mas não sabemos o poder dele. Nós aceitamos Deus, mas não sabemos o poder dele. Preste bastante atenção, é aquele adorador, vendo que Deus se colocava de pé quando ele tocava, quando ele, a orquestra toda do céu, se direcionava o louvor a Deus. Ele pegou aquilo como uma surpresa muito grande, porque Deus se alimentava da glória daqueles anjos. E ele começou por ter ele sendo o mesmo elemento feito. Ele foi tendo o mesmo elemento daqueles anjos, mais um pouquinho, porque ele era acima daqueles anjos de autoridade. E ele começou a se alimentar também da glória que vinha daqueles anjos, que emanava daquele louvor. Você não sabe o poder que tem o louvor, não. Você que louva, você que canta, você não sabe o que faz isso. Você não sabe quando você louva, o universo se treme. Você não sabe quando você louva que sobe aos céus, uma barreira que é perfurada e chega até as narinas de Deus como um cheiro suave. Você que é adorador ainda não sabe o poder que você tem no cântico. Você que é adorador ainda não sabe o poder que você tem na sua palavra. Aleluia. A Bíblia diz assim, querido, que quando os levitas louvavam, o Eliseu profetizava. O Espírito Santo vinha até eles. Você está entendendo? Agora vamos começar a pregação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque ele estava guardando a porta do abismo. Vocês estão entendendo? Primeiro Deus falou assim, e o Espírito, e havia, Deus fez os céus e a terra, e havia trevas na face do abismo. Depois ele disse, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, porque a terra era sem forma e vazia. Escute bem, Deus ainda não tinha formado a terra, ela já existia. Vocês estão entendendo o mistério ou não? Ele desceu para formá-la, porque ela não tinha forma. Esse é um mistério muito grande. E de repente Deus ali parou. Mas por que o Espírito Santo estava lá? Para impedir que aquele demônio que estava preso no abismo
que era Satanás e seus anjos saíssem para impedir. Vocês estão entendendo? Pastor, mas não tem isso escrito para eu que estou chamando você ao raciocínio bíblico. Muitos historiadores dizem que quando Jesus desceu nas partes mais baixas